E aí, gente, meu nome é Felipe e eu vou dar para vocês hoje a aula sobre microbiota do trato geniturinário. Como esse é um assunto ainda muito recente, eu não vou poder me aprofundar muito, até porque muitos detalhes ainda não foram muito bem escritos, além de ter assuntos meio controversos e tal. Então, eu vou tentar dar uma aula bem básica hoje, e segunda-feira, qualquer coisa, a gente discute um pouquinho mais sobre alguns assuntos. Eu vou começar falando sobre a microbiota do trato urinário e depois eu passo para a microbiota genital. Na microbiota genital, eu vou dar um maior foco para a microbiota vaginal, que é o que se tem mais descrito no momento. E no final de tudo, eu vou falar um pouco do papel da microbiota na reprodução humana, que tem algumas coisas bem interessantes também. Aqui no Google Drive, eu vou colocar uma subpasta de sugestões e dúvidas para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois da aula, vocês vão lá e colocam a dúvida, que segunda-feira eu tento sanar essas dúvidas. E se vocês tiverem sugestão de alguma coisa que deixa vocês curiosos, que vocês querem de repente discutir melhor na segunda, bota lá também que eu dou uma pesquisada melhor e a gente tenta discutir isso na segunda. Também no Google Drive eu vou colocar um artigo para vocês tentarem ler até segunda, para a gente também tentar discutir e fazer uma coisa legal na segunda-feira. Então, qualquer dúvida, só colocar lá no Google Drive que eu vou ficar checando e segunda-feira a gente conversa, beleza? Bom, então vamos lá para a aula agora então. Vamos começar falando da microbiota do trato urinário, que por muito tempo foi negligenciada, uma vez que a presença de bactérias na urina sempre esteve associado a infecções desse trato urinário. No entanto, estudos recentes vêm apontando a presença de uma população bacteriana distinta quando se compara urina de indivíduos saudáveis e indivíduos com doenças urológicas, indicando então a possível presença de uma microbiota urinária. Mas vocês podem se perguntar então, por que o trato urinário foi considerado estéril por tanto tempo, se teoricamente faz parte da rotina, sempre quando tem suspeita de infecção urinária, você fazer cultura dessa urina? Porque dá para imaginar que uma hora ou outra vai acabar isolando bactérias que não estariam associadas à infecção e que daria esse indício da presença de bactérias benéficas nesse trato. Então, por que isso acontece? No geral, as técnicas de rotina utilizadas para o cultivo dessas urinas, elas não suportam o crescimento de bactérias mais exigentes ou fastidiosas. E por isso, por mais que você semeasse nesses meios, você não ia conseguir isolar anaeróbios, por exemplo, se você não pegasse um meio específico e botasse em uma atmosfera de anaerobiose. A presença de uma microbiota urinária só começou a ser detectada mesmo depois do uso de técnicas de metagenômica. No entanto, como vocês já devem ter aprendido, essas técnicas não são muito confiáveis porque elas não permitem discernir entre organismos vivos e mortos. Então, para contornar esse problema, um grupo em 2014 resolveu fazer modificações nos critérios de cultivo tradicionais para ver se conseguiam aumentar o número de bactérias detectadas cultiváveis, vivas, né? E o que eles viram era que das 65 amostras analisadas, eles conseguiram detectar crescimento em 52 delas, o que equivalia a 80% das amostras. E dentre essas 52 amostras positivas, eles viram que havia presença de crescimento em 92% das amostras que antes eram consideradas negativas, segundo a metodologia de rotina antiga. Além disso, eles também compararam esses dados com os resultados de metagenômica e viram que a maioria das bactérias que eles encontraram no sequenciamento também encontraram, né, com essas novas técnicas, mostrando que elas estavam realmente viáveis. Embora não se saiba como ocorre o processo de colonização do trato urinário, acredita-se que essa microbiota esteja mais associada às regiões distais, como a bexiga e a uretra. E uma coisa que já foi observada é que a composição dessa microbiota varia de acordo com o sexo do hospedeiro, visto também as diferenças físicas e fisiológicas nessa região distal. Essa tabela sumariza os resultados da análise da microbiota urinária de diversos estudos realizados tanto em homens quanto com mulheres.
Um dos motivos que dificultam o estabelecimento de um core para a microbiota urinária é a ausência de estudos focados nisso, porque, como vocês podem ver pela própria tabela, a maior parte dos estudos tem como objetivo avaliar a composição bacteriana da urina durante algum distúrbio ou doença, não analisar a microbiota em si. Embora a gente possa dar uma contornada nisso, focando nos controles desses experimentos para tentar estabelecer a microbiota de um indivíduo saudável, essa infelizmente não é a melhor abordagem, até porque geralmente esses artigos não focam no grupo controle. As análises são focadas realmente no grupo em que apresenta o distúrbio ou a doença. Mesmo assim, se a gente pegar esses resultados e tentar fazer essa separação, a gente consegue ter uma noção dos organismos prevalentes na microbiota de indivíduos saudáveis e ver a diferença principal entre homens e mulheres. Isso é o que eu tentei fazer um pouco aqui. Estes quadros em destaque representam a composição da microbiota urinária de homens. Como a gente pode ver aqui, há uma grande variabilidade na composição da microbiota de acordo com cada estudo. Talvez por causa de diferença na padronização de técnica, método de coleta, enfim. Mas, de qualquer maneira, dentre essas 4 análises, o gene que parece ser mais prevalente é os Streptococcus, que aparecem em 3 dos 4 grupos analisados. No entanto, sem uma análise mais profunda, é mais difícil saber os fatores responsáveis por essa variabilidade. Diversas coisas podem estar afetando aqui, como idade, etnia, localização geográfica. Tudo isso pode ter um papel e afetar essa variação. Por isso que seria importante realmente ter estudos específicos para analisar a microbiota dos indivíduos saudáveis. Agora a gente vai ver um pouco como seria a microbiota urinária das mulheres. Novamente, esses quadrinhos em destaque representam o que foi encontrado em mulheres saudáveis. Embora também haja variabilidade nesses grupos femininos, o que a gente pode ver é que, nesse caso aqui, há uma grande prevalência de bactérias do gênero dos lactobacilos. Embora outros gêneros também se repitam em vários grupos, como os anaerococcus e streptococcus, o interessante do resultado dos lactobacilos é que esses também são os principais componentes da microbiota vaginal. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Isso sugere que a composição da microbiota urinária feminina pode ser influenciada pela proximidade com o canal vaginal. Vamos falar agora sobre a microbiota genital. Como ela apresenta uma diferença significativa entre homens e mulheres, por motivos óbvios, eu vou começar falando da microbiota masculina, que se tem menos informação, e depois eu passo a falar da feminina. Lembrando que, apesar das diferenças, geralmente há uma aproximação dessas microbiotas após o ato sexual, mas essa diferença geralmente é temporária. Ainda há pouca informação sobre a microbiota genital masculina, sendo que há uma também sobreposição dessa microbiota com a urinária, uma vez que os tratos reprodutivos e urinários dos homens se sobrepõem em boa parte. Ainda assim, a microbiota genital masculina é geralmente encontrada em sítios mais expostos, como a uretra, que faz parte também do urinário, e o sulco coronal. Bom, esse sulco coronal, que é uma região localizada entre a base da glande e o corpo do pênis, nele há a presença de uma microbiota relativamente estável, havendo predominância de espécies do gênero Corynebacterium, Staphylococcus e Anaerococcus. Nessa região, no entanto, estão ausentes alguns gêneros abundantes na microbiota urinária, como os Streptococcus e Lactobacillus. E o que já foi visto é que a composição dessa microbiota, embora seja relativamente estável, pode ser fortemente influenciada pela presença de circuncisão ou não, sendo que em homens circuncisados já foi visto que há um aumento de espécies do gênero Staphylococcus. Embora não se saiba se alguma outra região mais interna desse trato reprodutor masculino seja colonizada ou não, já foi visto que há presença bacteriana no líquido seminal. E essa microbiota apresenta uma grande variabilidade que pode afetar a saúde e a fertilidade do sêmen, sendo que em sêmenes mais saudáveis foi vista a predominância de bactérias do gênero Lactobacillus
E em sêmens de baixa qualidade, há uma redução destes lactobacilos e um aumento da presença de anaerococcus, prevotella e pseudomonas. Vamos falar agora sobre a microbiota genital feminina, que está presente principalmente no canal vaginal. Nessa região, ela é formada majoritariamente por espécies do gênero Lactobacillus. E alguns estudos já demonstraram que essas espécies de lactobacillus dominantes podem variar de acordo com a etnia da mulher, com mulheres caucasianas apresentando uma predominância de Lactobacillus iners, as asiáticas apresentando predominância de Lactobacillus crispatus e hispânicas apresentando uma predominância de Lactobacillus gseni. Esses lactobacilos, então, eles estão associados à saúde do trato genital feminino, sendo capazes, então, de inibir, tanto direta ou indiretamente, potenciais patógenos. E eles fazem isso diretamente através de coagregação ou produção de compostos ativos, como bacteriocinas, ácido láticos e peróxido de hidrogênio, ou então de forma indireta ao promover a integridade do epitélio, estimulando a secreção de muco, ou então através da modulação da resposta imune do hospedeiro. Tanto que a ocorrência de uma disbiose no canal vaginal, ou seja, a alteração da composição da microbiota, geralmente é caracterizada por redução dos lactobacilos, pode levar ao surgimento de condições adversas, sendo uma das mais comuns a vaginose bacteriana. Nessa condição, além da redução dos lactobacilos, há também o aumento de outros anaeróbios facultativos, como Gardnerella vaginalis e Atopobium vaginae. Esse quadro é caracterizado também pela formação de um biofilme mais espesso, promovido por essas outras espécies bacterianas. E esse biofilme mais espesso pode acabar contribuindo para o desenvolvimento de um quadro infeccioso. Além disso, a redução dos lactobacilos também pode estar associada a outras condições indesejáveis, como parto precoce, doença inflamatória pélvica, aumento no risco e transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e também na infertilidade. A composição da microbiota vaginal pode mudar drasticamente ao longo do ciclo de vida de uma mulher. Durante o desenvolvimento pré-natal, os resíduos de estrogênio materno induzem o espessamento do epitélio vaginal e a deposição de glicogênio nas células epiteliais. Através da esfoliação das células epiteliais, glicogênio é liberado, favorecendo assim o aparecimento de micro-organismos fermentadores de glicose. Logo após o nascimento, o estrogênio materno é metabolizado, resultando no afinamento da mucosa e redução da presença de micro-organismos fermentadores de glicose e glicogênio. E com isso, há uma seleção ecológica para uma maior amplitude de aeróbios e anaeróbios facultativos. Durante a infância, a microbiota vaginal é dominada por bactérias anaeróbias gram-negativas, como os bacteroides Fusobacterium e Veillonella, algumas bactérias anaeróbias gram-positivas, como Actinomyces, Bifidobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus e Propionibacterium, assim também como algumas bactérias aeróbias, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans e Enterococcus fecalis. A microbiota vaginal de garotas na fase pré-puberdade é caracterizada por uma baixa abundância de lactobacilos, apresenta também de Gardnerella vaginalis e Prevotella bivia. Com o começo da puberdade, sob a influência do estrogênio, do controle do estrogênio, o epitélio vaginal mais uma vez começa a se espessar, selecionando organismos fermentadores de glicose. O microbioma adolescente, de garotos adolescentes, é então similar ao da microbiota vaginal de mulheres adultas, sendo dominadas por Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus iners e Lactobacillus gseni. As espécies dominantes desses lactobacilos, no entanto, vão sofrer variações ao longo do ciclo menstrual da mulher nessas situações. Durante a menopausa, que é caracterizada pelo declínio de estrogênio,
o microbioma é dominado por Lactobacillus crispatus, Lactobacillus iners, Gardnerella vaginalis e Prevotella, mas também pode apresentar, em menor abundância, Candida, Mobiluncus, Staphylococcus, Bifidobacterium e Gemella. Assim, dá para ver que o microbioma vaginal durante a menopausa é bem similar ao estado de pré-menopausa, embora apresente uma maior diversidade microbiana nessa situação. Análises também já demonstraram que o microbioma vaginal após a menopausa é relativamente estável, sem nenhuma mudança significativa em sua diversidade, enquanto o microbioma pré-menopausa apresenta mudanças consideráveis ao longo do tempo, com influência de menstruação e enfim. Saindo então do canal vaginal e começando a explorar outros sítios do aparelho reprodutor feminino, alguns autores já demonstraram a presença de uma microbiota na região superior desse trato genital. No entanto, isso ainda é um assunto bem controverso e que não há consenso entre os pesquisadores. Mas, com base em alguns estudos que já foram publicados, foi visto que no útero há uma predominância de espécies dos gêneros Flavobacterium e Lactobacillus, enquanto no ovário e na tuba uterina foi vista uma predominância de espécies dos gêneros Actinomyces, Lactobacillus e Flavobacterium. Bom, como eu já tinha falado antes, então, agora eu vou conversar um pouco com vocês sobre o papel da microbiota genital na reprodução humana. Eu vou voltar para isso então um pouco em líquido seminal. Como eu falei antes, um sêmen saudável geralmente é caracterizado pela presença de lactobacilos nesse líquido seminal, e alguns estudos já viram que espécies de lactobacilos são capazes de, em um modelo in vitro pelo menos, proteger a membrana de espermatozoides contra danos induzidos por espécies reativas de oxigênio, preservando assim a motilidade e viabilidade desses espermatozoides. Também algum autor também já sugeriu que a presença de lactobacilos, de algumas espécies de lactobacilos na microbiota vaginal poderia proteger os espermatozoides agindo da mesma maneira que agiria no líquido seminal. E se isso realmente ocorrer, seria um mecanismo de facilitação do processo de fecundação. Assim, então, a gente pode observar uma possível influência da microbiota na fertilidade humana. Alguns estudos já se proporam a analisar isso e eles geralmente estão focados na inseminação artificial, vendo o que a microbiota poderia influenciar no sucesso ou não desse processo de fertilização in vitro. E o que alguns estudos já viram é que há uma influência da microbiota vaginal no sucesso desse tipo de fertilização, sendo que havia uma maior taxa de sucesso quando a microbiota da vagina é composta majoritariamente por lactobacilos, que são as espécies que estão relacionadas a uma maior saúde da mulher. E também foi visto que a presença de uma vaginose bacteriana, ou seja, a presença de Gardnerella vaginalis e de Atopobium vaginae, levava a menores taxas de gravidez, sendo que um posterior tratamento dessa vaginose conseguiu restaurar a fertilidade e contribuindo para o processo de gravidez. Esses estudos também demonstraram que a microbiota uterina também pode afetar a fertilidade. Nele, eles viram que mulheres saudáveis, ou seja, aquelas que não têm problemas para se reproduzir, apresentavam uma dominância de espécies de Flavobacterium e Lactobacillus em seu endométrio. Já mulheres com falha reprodutiva recorrente, mas sem nenhuma anomalia uterina, apresentavam uma dominância de espécies de bacteroides. Bom, e para finalizar então, eu vou falar brevemente da microbiota da placenta, que tem sua presença ainda muito discutida, também é outro assunto bem controverso, mas alguns autores já levantaram a suposição
de que ela possa ter um papel no início do desenvolvimento imune inato. Além disso, já viram que sua composição exibiria uma diversidade microbiana bem limitada e se assemelharia mais ao microbioma oral do que ao vaginal. E nessa tabela a gente pode ver já que grupos bacterianos foram detectados na placenta, tanto através de técnicas dependentes quanto independentes do cultivo, e também tanto na membrana da placenta quanto no fluido amniótico. Esse gráfico aqui então resume um pouco a relação entre a microbiota e outros fatores também relacionados com os diversos estágios da reprodução humana, tanto a concepção, gravidez, o nascimento e até a infância da criança, o quanto a microbiota durante essa etapa reprodutiva pode influenciar. E aqui a gente pode ver quais são os sítios anatômicos que possuem microbiota e que estão relacionados com aquela respectiva fase. Aqui em azul a gente pode ver alguns fatores relacionados que vão influenciar também o microbioma em cada estágio. E aqui nas caixinhas azuis, qual a microbiota que estaria relacionada em cada uma das etapas. Eu não vou falar da parte aqui da infância, que não é o propósito, mas vou falar brevemente, então, um pouquinho resumindo essas outras 3 etapas. Então, para a concepção, a gente tem o maior papel da microbiota genital, tanto do pai quanto da mãe, e como já tínhamos visto, para uma concepção mais eficiente, a presença de lactobacilos tem se mostrado fundamental. Agora, já durante a gravidez, é visto que a composição da microbiota da placenta ou do endométrio podem ter um papel se essa gravidez vai ocorrer com sucesso ou não. Já quando a gente vem para o nascimento, a gente pode ver aqui algo que o Leandro provavelmente falou na aula dele de microbiota intestinal, que é a variação da microbiota do bebê de acordo com o método em que foi realizado o parto. No caso de cesárea, a gente vê que tem uma similaridade maior com a microbiota da pele e afins, enquanto que quando é um parto normal, você tem uma maior similaridade com a microbiota vaginal. E outra coisa também que já foi observada é a composição da microbiota da placenta de acordo com o tempo de gestação. Em partos prematuros, a gente tem um aumento de enterobacteriase, além da presença de Clostridium staphylococcus, enquanto em partos que vão até o fim da gestação normal, você vê uma presença de Bifidobacterium, Lactobacillus e Streptococcus. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Essa aula foi relativamente curta. Eu não quis me estender muito porque vocês ainda vão ter que assistir às aulas de micoma e viroma do Leandro. Então espero que qualquer dúvida que vocês tenham, a gente possa discutir melhor então na segunda. Então é isso, até lá.